Olá, deusas e deuses! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Afrodite. Desta vez, no final de semana dos namorados. E para surpresa de vocês, não falarei sobre namoro. Falarei do nosso relacionamento conosco, tá bom? O que é este relacionamento conosco? Eu recebo uma convidada de milhões, que eu sempre digo para vocês, que eu namoro e deu super certo. Porque quando é para ser, acontece, não é verdade? Lu Lisboa, tá? Terapeuta holística, trabalha com inteligência emocional, espiritual, tudo que a gente pode imaginar, mas que a gente vai falar aqui hoje. E traz, eu já ganhei o meu, tá? O livro Chave Esmeralda. Assim, são 365, vou falar passagens, tá bom? Para a gente entender que somos curadoras de nós mesmas. Então, o relacionamento, seja com quem for, ele começa contigo. Lu, meu amor, um brinde a esse encontro! Brinde! Maravilhosa, Muito obrigada! obrigada, muito obrigada. Uma alegria estar aqui contigo. Ai, meu amor, e eu de te receber, eu louca atrás dela, incomodando, e ela sempre gentil, dizendo, não, mas eu vou, assim que der, com essa voz maravilhosa e calma que ela tem, e eu pensava, Senhor, e eu incomodando, mas eu persistente. Aí agora que eu falei dos meus signos para ela, ela entendeu. E se falar de números, eu entendo mais ainda. Ai, maravilhosa. Ah, isso aí tem que ficar de dica, hein, pessoal? Não percam, a parte da numerologia é muito interessante. Lu, eu queria que tu começasse falando. Na verdade, assim, a gente se conheceu, né? E se conectou lá em 2022, quando eu iniciei, tá? O Afrodite. A Verônica Borne, que participava junto com a Lu. Eu não sei se vocês construíram juntas o projeto, o né? movimento Fibroempoderamento para Fibra mulheres Empoderamento. com diagnóstico de fibromialgia. Lindo esse episódio, tá? A gente pode deixar, me lembra, Tavi, por favor, de deixar o link, tá? Aqui do episódio lá com a Verônica, que foi lindíssimo, muito esclarecedor, e serve ainda hoje, ele é atual, Exatamente. né? E aí a Lu, como sendo essa líder de movimento, né? E aí a Verônica já me disse, pá, só que a Lu é difícil. Tá, mas não tem problema. É sobre persistência, né? E conexão, porque eu falei com a Lu sempre por mensagem, ela sempre curtiu as minhas coisas. E sabe que em cada coraçãozinho que tu colocava lá, em alguma coisa, algum story, alguma coisa, eu sempre recebi o teu abraço. Eu precisava te dizer isso. Porque ele sempre foi verdadeiro. Porque eu acho que quando a gente ressoa com uma pessoa, tipo assim, nenhuma pessoa surge na nossa vida do nada. É porque ressoamos com aquela pessoa, né? E quando há esses encontros, assim como foi no nosso pelas redes sociais, assim como foi o meu encontro com a própria Verônica Borne, foi nas redes sociais que nós nos conhecemos. Gente! Demoramos anos para nos vermos pessoalmente, marcamos inclusive esse encontro, registramos, porque na verdade hoje em dia é a mesma coisa, se nós formos pensar, né? Porque tanto o presencial quanto o digital, né? Nós estamos conectados por esse grande campo que nos une, né? Porque é disso que nós falamos e tratamos quando nós trazemos à pauta esse assunto tão profundo que é a inteligência espiritual, que é essa conexão que todas nós, mulheres principalmente, temos através do nosso coração. Tu estava nesse movimento, né, do fibroempoderamento, ele ainda existe? Ele existe. Então é importante depois também a gente deixar aqui do movimento fibroempoderamento, ele é muito esclarecedor, tenho certeza que, assim, a gente ainda tem muito para esclarecer. Falei com a Verônica outro dia e ela disse, eu também estou enlouquecida aqui, mas eu falei, a gente precisa renovar o assunto, porque passa o tempo, as pessoas esquecem daquele episódio, né, esquecem daquele tema, mas enfim... E essa Lu, que pensou, né, nesse movimento, como é que ela chegou? Como é que vem essa caminhada da Lu para chegar na chave esmeralda? Bom, na verdade, essa caminhada começou em 2019, quando, através do meu processo de autocura, por isso que o livro trata disso, uma curadora de si mesma, eu acessei um protocolo médico que me tirou de 26 anos de dores crônicas. Tu teve diagnóstico de fibromialgia? Fibromialgia e neuralgia do trigêmeo. Eu não sabia. Sim, que é considerada a dor do suicídio. Né? Gente! A neuralgia do trigêmeo.
Fiquei toda arrepiada. Então, porque dentro da medicina tradicional alopática, que só trata as causas, que só remedia, não tem cura. Então, durante 26 anos, eu me utilizei de todos os medicamentos possíveis e imagináveis, segui o tratamento convencional, até que, em 2015, com a partida da minha mãe, que foi muito dolorosa, eu tive todos os sintomas potencializados, né? Porque o emocional tem muita participação em todo esse processo. Sim, ele literalmente, quando as pessoas dizem, ai, o emocional, tudo, os médicos, assim, né, que ainda temos muitos, infelizmente, que não olham para essa parte, não fazem uma pergunta simples, né, tipo, mas como é que tá o teu momento de vida? O que que tu tá? Coisas básicas. Exatamente. Porque isso pode ser um agravante. É olhar para essa pessoa de forma Holística, integrativa, né? falou tudo. Então, o que aconteceu? Eu cheguei assim no limite, porque é o que acontece com toda mulher. Porque hoje nós temos no Brasil até leis que beneficiam as mulheres que seguem o tratamento convencional. E como ele não trata as causas, né? Essa mulher vai ficando a cada dia Refém. pior e chega à incapacitação e a ser equiparada com uma mulher com uma PCD, uma pessoa com deficiência. Menina, não sabia disso. Então, realmente, em 2015, quando a minha mãe teve um mal súbito, sobreviveu, mas faleceu um mês depois, e partiu em janeiro de 2016, com a minha piora, que é o que acontece com todas as mulheres, só assim tu vira essa chave, né? Eu comecei a buscar outras alternativas, porque ninguém te fala dessas outras alternativas que tu tens de tratamentos. É o convencional, é isso que tu tens que tomar e tu ficas ali naquele lugar. E a partir daí eu comecei a estudar, pesquisar. A minha caminhada junto com a Verônica sempre foi muito em paralelo. A primeira a buscar a Verônica, na verdade, fui eu. Nós duas buscando a nossa cura. Eu sempre busquei muitas farmacêuticas, porque eu entendia que elas conheciam o outro lado da força. Isso, e foi o que ela me disse, a complementariedade de vocês, exatamente, né? Exatamente, ela conhecia o outro lado da força. Aí, dentro do meu processo, eu comecei a estudar, daí fiz várias formações práticas, né? O que me ajudou muito foram as constelações. Ah, é maravilhoso, o né? Theta Healing, né? Maravilhoso. Me ajudou muito, né? Até que o que acontece? Tu vais elevando a tua frequência vibracional, né? Elevando, até que um belo dia eu decidi que eu ia fazer o desmame medicamentoso com a ajuda do meu médico. Então, foi um ano de desmame medicamentoso, isso eu já estou agora em 2018, então, de 2016 a 2018, eu nesse processo. E em 2018, que eu comecei a me sentir melhor, né? Porque eu tinha apagões, eu saía de casa de ambulância, e eu achava que era a doença, e não era a doença. Não era a doença. Não era. Então, dentro desse meu processo de autocura, em 2018, quando eu comecei a ficar melhor, eu criei esse movimento digital, que é o Fibra Empoderamento, onde eu colocava o meu dia a dia. Aí, em 2019, surgiu na minha frente esse protocolo desse médico naturalista. E tudo que ele falava fez muito sentido para mim. Coisas que eu nunca tinha ouvido. Eu anotava tudo, mas não fazia nada, porque eu não estava na frequência, né? Só que naquele momento, como eu já estava nesse processo de elevação, eu já conseguia entender o que ele falava. E era um médico que eu seguia há muito tempo. Tu que sabes como funcionam as questões de energia, é bem assim. A gente ressoa com a pessoa e, naquele sentido, e eu não pestanejei, porque eu já estava no máximo do meu processo. Aí tu vira essa chave importante, né? E comecei a praticar o protocolo dele naturalista, e no vídeo ele dizia, em 15 dias tu vai se sentir melhor. Bah. E eu pensei, ele é médico. Ele não vai estar apostando o diploma dele. Não, e se expondo dessa forma. E se expondo dessa forma. Então eu não titubeei. No dia seguinte eu já comecei a fazer o que era preciso fazer, que é uma fala muito dele, não importa o que tu faças, tu não fazes o que importa. Olha, que importante isso. Né? Não importa o que tu faças, se tu não fazes o que importa. Porque era assim que eu estava. Fazendo de tudo um pouco. Fazendo de tudo um pouco. Aí eu foquei. Uhum. Eu vou te dizer que não foram 15 dias. Se eu não estivesse determinada, eu teria desistido quando chegou
os 15 dias. Uhum. Mas com 23 dias, minha querida, até hoje eu me emociono. Eu levantei da minha cama sem sentir o meu corpo do fio do cabelo ao dedo do pé, porque era esse quadro que a Que é gente zero dor. zero dor. Quando eu levantei da cama, e a partir daí eu comecei a divulgar, mas tipo assim, a impressão que eu tinha é que eu tinha saído de uma hipnose, porque é uma hipnose. É. Porque dizem para ti, tu acolhes aquilo, tu estás na frequência, tudo fomenta, né? Tudo fomenta o não ter cura em ti. E de novo, né? A capacidade da mente. A mente, mas mais que a mente, A emoção. o teu sentir. Sentir. Eu fiz muitas lives, posso falar o nome do médico? Claro, Aqui de Porto por Alegre, favor. o Dr. Fábio Mor. Até porque muitas mulheres podem se beneficiar, Dr. né? Fábio Mor, ele é especialista em mente e corpo, né? O médico que eu segui o protocolo, ele não é daqui, ele vive hoje entre Miami e Madrid. Mas o médico daqui, o Dr. Fábio Mor, ele é especialista em mente e corpo pela Universidade de Harvard. Eu fiz muitas lives com ele, já no meu processo, porque daí eu queria entender também o que tinha acontecido comigo, entendeu? Como assim, né? Do nada. Eu sentia dor todo Tu dia, toda entendeu? hora. E dizem que não tem cura, né? Foi esse o processo. Aí o Dr. Fábio disse, Lu, quando tu viste aquele médico naquele momento, tu já decretaste para ti que era aquele caminho. Os né? decretos que a gente faz, né? Tu decretaste e foi verdade. Então, o Chave Esmeralda, depois de todos esses anos, o Chave Esmeralda ele foi lançado o ano passado, na Feira do Livro do ano passado, mas esse processo, a Chave Esmeralda, ela surgiu na minha vida em 2020, no ano seguinte, que eu já estava sem os sintomas, tanto sem a neuralgia do trigêmeo, sem os sintomas da fibromialgia como um todo. Aí, em 2020, com aquela história da pandemia, eu fazia lives diárias, porque nesses períodos de muita tensão, essa mulher com diagnóstico de fibromialgia, ela tem assim picos, os sintomas ficam todos... E mesmo parada, a pessoa tem dor? Sim, não, mesmo parada, não tem. Eu nem imagino, Lu. Não, tu não imaginas, não tem Não me como, atrevo, sabe? Porque... entendeu? Então é uma questão, assim, esse trabalho que a gente desenvolve é uma questão de humanidade, simples assim. E só quem esteve nesse lugar, como a Verônica, por exemplo, que visitou Paris de cadeira de rodas, as pessoas não sabem de onde a gente esteve e onde a gente chegou, entendeu? Então, dentro desse movimento, eu encontrei a Verônica e o Chave Esmeralda surgiu em 2020. O termo Chave Esmeralda. Porque, por acaso, o movimento Fibroempoderamento, o símbolo é a chavezinha em branco, né? E o Chave Esmeralda chega em 2020, porque qual foi a minha conclusão? Eu estou divulgando um protocolo, só que eu não estou contando para elas o meu processo. Tudo que veio antes do protocolo, todo o meu preparo em nível energético para acolher esse protocolo. Olhar as minhas questões familiares, né? Entender os meus traumas de infância, porque tudo é construído, mente, corpo, emoções, espíritos, são uma unidade que a gente só separa para explicar. Então, às vezes, a pessoa, quando começou onde isso? Sim, eu trabalhava as questões energéticas, só que tem o componente que tratou o protocolo, que são as questões alimentares. Determinados alimentos que, para mim, não me faziam bem, que faziam, eu estava intoxicada, hipermedicada, intoxicada, que é o que acontece com a maioria das mulheres. E quando veio o Chave Esmeralda, eu comecei a trabalhar as questões terapêuticas, dentro das terapias holísticas. O conversar sistêmico, a questão energética. E aí me veio, tu tens que colocar isso num livro, esse teu sentir, porque o curar-se, ele tem muitas camadas, muitas dimensões, né? E quando a gente fala em inteligência espiritual, a gente está falando exatamente desse grande campo, né? Que manifesta o que é consciente e inconsciente em nós, e assim como a nossa realidade, em todas as dimensões do ser. E hoje a gente vive num mundo, que nem a gente estava conversando antes do programa, que tudo é feito para nos distrair. A gente está o tempo todo daqui para fora. E quando a gente está vivendo assim, o que acontece? A gente abre a porta para que pessoas vivam a nossa vida por nós, inclusive dizendo o que nós temos que fazer ou não,
né? O que é bom para ti, o que não é bom para ti, sem nem conversar contigo. Para muitas pessoas isso é muito mais fácil do que tu teres que olhar todas as questões que eu olhei antes, questões familiares que doem muito, pesadíssimas. A história da minha avó materna, que eu não conhecia, por exemplo, e minha mãe já tinha partido, me veio a história da minha avó materna, e as netas têm muito das suas avós maternas. Olha aí. Né? A gente traz muito essa bagagem das avós. Então, coisas simples que foram vindo de uma forma muito potente para ti, para mim, e eu fui resolvendo. Aí o livro, na verdade, ele veio assim como um chamado mesmo. Agora, e o meu professor de Theta Healing, que é uma pessoa maravilhosa, ele me disse, num primeiro momento, Lu, tu vais curar as pessoas divulgando o protocolo. Divulgo até hoje gratuitamente o protocolo nas minhas redes, o passo a passo todo. Só que aquilo não faz sentido para as pessoas se as pessoas não pararem para olhar para si mesmas. Porque aí existe uma coisa que eu não sei se tu concordas, mas as pessoas estão acostumadas com a dor física. Sim. Né? Ah, caiu, bateu o joelho, ralou o joelho, desde criança. Sim. Ralou o joelho, caiu de bicicleta, fez não sei o quê, nananã. Eu me atrevo, mas com propriedade, de te dizer assim, e dizer para vocês que a dor emocional de visitar coisas da tua vida, dos teus ancestrais e antepassados, ela é infinitamente maior do que qualquer dor física. Exatamente. Porque tu vai ser obrigado a fechar essa cortina para o externo e conversar contigo e visitar. Então, assim, eu sabia, claro, eu me formei em psicologia, que já obriga a gente a se conhecer, Claro. né? Mas, assim, eu não queria repetir padrões que eu já via, mas para isso eu precisava entender de onde aqueles padrões vinham. Então era toda uma coisa assim, eu não quero casar, não quero casar, não quero casar, não quero casar, nunca vou querer casar. Claro, porque o que eu vi sobre casamento não foi algo legal. Não é uma memória que eu quero repetir ou trazer para minha vida, pegando como exemplo, né? Eu vi os meus tios e a minha mãe, a minha avó sempre promovendo aquela coisa assim de intriga entre os filhos, sabe? E eu sempre dizia, independentemente de qualquer coisa, sempre vou manter uma relação excelente com os meus irmãos e não vou deixar essas coisas acontecerem. Mas assim, dói, porque quando tu pensa nisso, tu pensa assim, nossa, eu tô falando mal da minha avó. Ou tu não tá falando mal, tu tá te dando conta de padrões que talvez nem ela, muito provavelmente, ela inconscientemente fazia aquilo. Só que numa questão de ancestralidade, eu trago. Claro, e se tu não olhares para isso também de forma consciente, tu repetes. Repito, mesmo exato. dizendo, não vou ser como a minha avó, não vou ser. Ali já tem o gancho, o Só momento o próprio seguinte, não, o cérebro já não entende. tu já estás repetindo. E aí eu acho que é por isso que muita gente se interessa, mas para no meio do caminho. Porque a dor, dependendo, né, da estrutura familiar, de todos esses contextos, a gente sabe que ela toca. Não conseguem, simplesmente não conseguem. E dentro desse processo, realmente, é muito mais fácil e prático tu acatares o que te dizem, entendeu? Por isso, é isso aqui. Tens que tomar esses medicamentos, ter essas terapias complementares para te ajudar de alguma forma, né? E é isso. Sim, mas é um decreto de que tu é uma deficiente. Entendeu? É um decreto que faz com que tu percas não somente a tua saúde, como tudo mais. Eu até 2015, quando eu tenho o marco que eu tenho é 2015, porque quando eu me afastei da minha profissão, eu trabalhava na prefeitura de Porto Alegre, estava à frente de um projeto estruturante para a cidade na área do turismo e simplesmente eu não dei conta. Não dei conta. Ali eu já estava muito mal. Depois, com a partida da minha mãe, piorei. Então, se a gente não olha para isso, a gente não tem forças para fazer diferente. Então, eu virei uma chave assim que é o que acontece não comigo, mas com todas as mulheres. Infelizmente, tu precisa chegar no máximo do sofrimento para aí tu entenderes e refletires, gente, mas se
próprio câncer tem cura. Isso é uma síndrome. É uma Uhum. síndrome que ela se dá por exclusão de outras doenças. Aí tu és diagnosticada a partir, né, do exame clínico, né? Porque não existe um exame que te diga. Eu ia dizer, não é uma ressonância, Não existe é isso. clínico. É clínico. Tu vais tirando, fazendo exames. Não, tu não tens lúpus, tu não tens câncer, tu não tens diabetes, tu não tens neuropatia. Aí, tu não tens artrite, artrose. Aí, só que esse diagnóstico hoje ele está vindo muito mais rápido, entendeu? E a pessoa com esse tratamento que é equivocado, sim, ela permanece nesse quadro de intoxicação muito grande, aí sim ela abre as portas para fazer doenças como o inominável, que eu nem gosto de falar o nome, falei, mas nem gosto de falar Sim. o nome, né? Uhum. Então, essa nossa divulgação gratuita, eu sinto assim, é uma coisa de mulher para mulher mesmo, sabe? Porque a gente voltando à questão, eu perdi a minha profissão, quase me separei. Muito além da saúde, os relacionamentos, tu começa a te afastar das pessoas, porque fica tudo sem sentido. Sim. Eu tenho lembranças, eu olhando assim para a janela, imaginando o que eu sempre tive muito presente para mim. Se são milhões de pessoas que têm isso, é porque é algo que todo mundo faz ou consome. Eu sempre tive isso presente para mim. Olha só. Entendeu? E é exatamente isso. Ela é fruto, eu gosto de dizer assim, ela é fruto da forma como nós vivemos hoje em dia, nos alimentando mal, não fazendo exercício, uma mente acelerada, altamente acelerada, que te desconecta de ti mesma, né? Tá sempre atendendo o outro. E o emocional, nesse momento, que eu também sou terapeuta da medicina chinesa, porque a base do protocolo que eu segui é a Eu acho ela medicina chinesa, maravilhosa. né? As emoções, elas definem os movimentos dos nossos órgãos internos. A tristeza, a raiva, entendeu? Assim como a alegria te eleva, né? Tu não precisa falar, porque até isso desses gradientes de emoções que tem, né? Das questões quânticas e tudo mais, até isso também é meio distração hoje em dia, porque não é algo que tu desenvolves com técnicas, tu desenvolves sendo, é o teu jeito de ser no mundo, do jeito que tu és, e essa reconexão com o coração, eu vou te dizer que realmente foi o que me salvou, né? Porque na verdade é tu buscares essa tua inteligência, que tu chamas de intuição, né? Essa grande inteligência que é o teu jeito de ser no mundo, para tu resolveres os teus problemas e buscares as soluções necessárias para a tua vida. E foi isso que eu fiz. Tipo assim, A, B e C está fazendo isso, só que eu não vou fazer isso porque isso não está me fazendo bem. E eu busquei a solução. Então, o livro, na verdade, o Chave Esmeralda, ele é uma compilação, né, de todo esse meu sentir ao longo dos anos. Ele é feito em mensagens curtas, exatamente por isso, porque essa mulher, ele é dirigido não só a mulher com diagnóstico de fibromialgia, mas toda mulher com doenças crônicas não transmissíveis, né? Que hoje tu podes comer super bem, te cuidar super bem, fazer exercício, mas se a tua mente, o teu emocional não estiverem em alinho, tu vais adoecer. É assim, ponto. A mente acelerada nos desconecta de quem nós somos. Então, o livro, ele é assim, mensagens, exatamente porque essa mulher, ela não vai pegar um livro e começar a ler. Eu falo um pouco da minha história no início, tem o prefácio da Verônica, que eu fiz questão de convidá-la, tem um pouco da minha história, porque é que eu não falo em protocolo, eu não falo em nada, eu falo sim das questões da fibro, porque é abusivo tu dizeres para uma mulher que o que ela tem não tem cura, sem que ela conheça outras possibilidades de tratamento. Ponto. Ponto. Ótimo. Então, é nesse lugar que nós estamos hoje, né? Nós estamos agora buscando, né? Eu penso assim, Deus não faz nada por acaso, né? Não é por acaso que eu tenho uma especialização em gestão pública, né? Para conseguir transitar por esses espaços e entender o que nós buscamos hoje é que essa mulher, quando ela chegar ali no SUS, onde nós já temos as práticas integrativas e complementares em saúde, quando ela chegar no SUS, que essa mulher ela receba um atendimento diferenciado e que ela também saiba, olha, existe esse tratamento é o convencional medicamentoso, fibromialgia é uma consequência, né? Então, com esse tratamento, tu estarás tratando as consequências. Agora,
Se tu quiseres assumir a responsabilidade pelos teus processos, se tu realmente quiseres resgatar e restaurar a tua vida, existem outras alternativas. Eu segui um tratamento da medicina natural, mas existem muitos outros tratamentos não medicamentosos que podem tirar essa mulher desse lugar. Né? Vamos supor, a Verônica, ela seguiu uma dieta diferenciada da minha. Isso, eu lembro, ela entendeu? comentou. Uhum. Diferenciada da minha. A minha foi totalmente para o lado, tipo assim, da medicina natural de verdade, porque é a base do protocolo. E nós nos reencontramos nesse lugar. Então, aqui, quando a gente fala nisso, a mulher vai abrir aqui, ó, o teu corpo manifesta o quão distante estás de ti mesma. Olha só. E é verdade, porque quando tu falas, e por isso somos curadoras de nós mesmas. Exatamente. Porque eu fiquei pensando, eu vi assim, numa dessas passagens que eu realmente não tenho ficado muito atenta em Instagram, porque eu sou acelerada, então eu preciso cuidar. A minha hipervigilância, ela tem que ser destinada para minha criatividade do meu trabalho e daquilo que importa. Mas eu aproveito para ser um momento também que tá tudo quieto em casa e eu estou comigo, na minha presença. Isso. Então, e é importante, porque daí todo dia eu reseto. Entende? Todo dia então tá, o saldo do dia. O que foi? Por que eu fiquei assim? Por que eu fiquei triste? Por que eu me permiti? Por que alguém me falou algo e me magoou? Será que de fato isso existe? Sabe esses pensamentos que eu entendo assim que são necessários que todos façam? Só que para isso a gente precisa parar. E não precisa, quando a gente fala em parar, as pessoas pensam assim, é parar um dia, fazer meditação. Gente, não é. Não. Às vezes são 10 minutos que tu tá ali conectada contigo e tu vai te dando conta. É só prestar atenção, só que pode doer. A maioria das vezes dói. Exatamente. E tu fazes essa conexão nos melhores horários que tem, que é pela manhã, assim que a gente acorda, e à noite naquele momento do pré-sono. Isso. E são os melhores momentos, porque ali a gente está definindo o nosso dia seguinte. Uhum. Entendeu? Com essa disposição de trazer para o presente tudo aquilo que tu queres, escolher na tua vida de verdade, né? É maravilhoso, algo de maravilhoso está acontecendo no meu dia hoje, né? Mas como foi o meu dia hoje? Também né? refletir sobre isso, né? Refletir sobre isso. E no dia seguinte, porque é realmente um dia de cada vez, né? No dia seguinte, tu já acordares, levantares com essa predisposição, né? Tu já entras numa outra vibração de verdade. Isso eu tô falando, tipo assim, o meu lugar de fala é sempre esse lugar da mulher com doença crônica, né? E se isso do dia a dia é fundamental dentro desse processo de autocura. Mas dentro dessa mulher que não tem, né? Vamos falar um pouco agora dessa mulher que não tem uma doença crônica, não sofre nenhuma dor, não tem nenhuma disfunção do seu corpo. Essa mulher, hoje em dia, ela também está precisando fazer isso. Muito, inclusive como prevenção. Muito, exatamente, porque está todo mundo com a mente acelerada, né? Então, sabe que eu vi, nesse vídeo que eu ia te comentar, a pessoa comentou assim, eu fui ao médico que eu não estava me sentindo bem, fui fazer exames de rotina, e eu me descobri com cirrose, né? Nunca bebi uma gota de álcool na vida. A pessoa falou. A pessoa falou. Sim. E era um podcast. E aí o médico que estava fazendo parte ali, né, que estava junto, era convidado, provavelmente seguia, né? Era uma médico linha mais integrativa. E assim, da medicina chinesa mesmo. Sim. Porque ele falou assim, mas o teu órgão está gritando alguma coisa. Porque foi assim que ele respondeu para ela. Não é, não é pelo álcool. Porque tem gente que bebe todo dia. As raivas. E por isso que eu me identifiquei, porque é a história de que eu bebo espumante todo dia, que é uma coisa da minha vida, nananã. Mas o meu é um ato de celebração, é um ato de chegar, conversar com o marido, curtir. Então é um hábito do casal. É uma coisa construtiva, positiva. Sim. E aí ele falou, não, é o teu órgão que tá dizendo, tá gritando algum sentimento que tu não tá conseguindo elaborar. E no aí, caso do fígado falei, são as raivas, né? Raivas. As tristezas não sentidas, né? Tudo começa assim. Começa nos pulmões, aquela tristeza que tu não sentiste, o choro é curativo, né? Nós somos criados numa sociedade que não pode chorar. Eu tenho dificuldade de chorar, mas não assim, tipo, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Não, é assim,
eu tô às vezes no momento em que vem aquele choro e eu não posso, Aham. entendeu? Mas assim, em casa ou com amigos ou, enfim, eh, e às vezes eu digo assim: "Hoje eu gostaria de chorar", aquele choro de ficar com o olho inchado e de Isso. botar tudo pra fora, sabe? É terapêutico. É terapêutico, É né? terapêutico, porque daí guarda a tristeza, no momento seguinte vem a raiva. E a raiva é o que mais te adoece. E essa questão da raiva, ela está diretamente ligada aos processos, né? O medo, a raiva, diretamente ligado aos processos da fibra. E olhar para isso, por isso que olhar para isso, no caso específico dessa síndrome, e quando eu falo da questão dos medicamentos também, no caso específico dessa síndrome, porque tu não estás tratando as causas que começam, sabe onde? Aqui, nos teus intestinos, o teu segundo cérebro, Uhum. né? Que aliado às questões emocionais, né? Porque daí como tem questões emocionais envolvidas, a primeira coisa que faz é te receitar medicamentos de uso psiquiátrico. Total, é. Simples, né? Então tu não está tratando as causas, está mascarando tudo, está hipermedicando, porque como é sistêmico, por isso que começa aqui no intestino, né? Tu vai ficando, se tu não trata as causas, tu começas a ficar, eles relatam quase ou mais de 100 sintomas da fibra. Gente. Entendesse? Sendo que o pior de todos é a dor do fio do cabelo ou dedo do pé, mas é a fadiga, é parestesia, é neuropatia, entendeu? Nossa. Por quê? Porque daí são os próprios efeitos colaterais dos medicamentos, síndromes de abstinência, que vão lá e tratam com outros medicamentos, porque infelizmente a medicina alopática ela te vê por segmentos. De tempos em tempos tem uma dor no ombro. Claro, fica aguda em algum lugar do corpo. No meu caso, ficava aguda aqui, no nervo trigêmeo, que era a pior dor. Nossa. Entendeu? Só que o quadro era sistêmico. Então, quando a gente começa a olhar como um todo de verdade essa síndrome, que é o que faz a medicina chinesa, né? Quando a gente fala numa síndrome, né, a gente tem que olhar para o todo desse ser, Claro. né? Tipo assim, já tem pesquisas falando da questão das raivas, das tristezas, dos medos? Sim, nós já encontramos. Só que, para além disso, não é só a questão emocional. Tem que olhar para o físico. O que essa mulher, como ela vive, qual é o trabalho dela, o nível de estresse, como ela vive dentro de casa, os relacionamentos. Tem relacionamentos que adoecem uma mulher, Muito. adoecem. Os relacionamentos abusivos, um narcisista acaba com uma mulher. Para ela se manter, realmente ela vai se enrijecendo, ela vai se endurecendo, ela vai guardando as raivas, vai guardando as tristezas, é ou não é? Não, eu acho que a culpa A também. A culpa, culpa é uma coisa que destrói. a culpa também. Ela é uma coisa que maltrata demais. Assim, a gente. Não é fácil se livrar da culpa, obviamente, mas eu acho que. Porque um sentimento que vai e vem, vai e vem. Mas de tudo isso que tu falaste, eu acho assim. O que tem que ficar para nós, né? Uhum. O nosso relacionamento conosco, né, o meu relacionamento Kelly com a mulher Kelly é o que vai determinar a minha saúde física, mental, emocional, espiritual. Isso, E com isso eu serei inteira para meus outros relacionamentos, meus outros papéis. Então, exatamente. assim, ó, eu falo muito, falava mais até, egoísmo positivo. O que é isso? Se eu estiver bem, plena, com Aham. esses fatores todos que a gente está falando, integrativos, eu serei a melhor versão de mim como esposa, mãe, amiga, irmã, filha, enfim. Por- Do contrário, alguma coisa vai dar BO, como se diz. Exatamente, porque é tudo, voltando à questão da energética, de frequência e vibração, o próprio livro trata disso, é como se fosse um combo, né? A tua mentalidade, a mentalidade positiva e a mentalidade que te leva para o adoecimento, né? O teu sentir positivo e o sentir que te leva para o adoecimento é um combo, né? Tu acabas não indo bem no trabalho, nos relacionamentos, né? No teu dia a dia, tu não consegues manter. É tipo assim, é um estado de ser que precisa ser mantido.
Então, dentro de um relacionamento, essa mulher, ela simplesmente não tem um relacionamento porque ela não consegue. Se tu fosses ver os depoimentos das mulheres, que até mesmo dentro do próprio casamento, né, mantinham relações mais com os maridos, porque a fibro faz isso também, a gente acaba se Claro. afastando E dor, né? E tudo, dor imagina. do companheiro, entendeu? Mulheres que retomaram as suas vidas, tiveram filhos depois. Nós temos um depoimento, até falei com ela semana passada, da Aline, uma moça que é de Santa Catarina, né, muito querida, porque o principal, depois, vamos supor, eu saí desse processo na maturidade. Mas o que acontece com uma jovem de 20 e poucos anos que entre nesse processo do tratamento convencional? Não, e fora a revolta. A A revolta, revolta, eu acho que é por isso que eu falo dessas tu coisas. entendeste? Assim, ó, eu queria, Lu, que tu. Claro que se eu pudesse, eu ficaria muitas horas conversando sobre isso, porque eu acho que a gente tem muito para entregar, Sim. né? E, assim, daqui a pouco vamos tentar uma agenda com a Verônica para a gente também continuar trazendo isso, acho que é muito, muito importante. Uhum. E eu queria que tu deixasses uma mensagem, assim, né, para as nossas espectadoras, para as nossas seguidoras, que estejam nesse momento ou não, né, Uhum. mas que a partir do que vier do teu coração, que eu sei que tu és muito sábia. É. Bom, o Chave Esmeralda, ele é um livro que ele foi feito do meu coração para o teu coração. Ele traz aqui, a Chave Esmeralda, na verdade, somos cada uma de nós, né? Por isso que a curadora, esses dias eu encontrei uma senhora, ela me disse bem isso, falei assim, eu sou curadora de mim mesma. E esse curar-se, ele tem muitas dimensões, até nós chegarmos nas questões do corpo físico. Só que quando a gente chega no corpo físico, que a gente compreende, é que a gente consegue sair desse lugar. O processo de autocura, ele tem várias etapas. Primeiro é a negação, depois nós vamos estudar, pesquisar e compreender, e o terceiro passo, aí nós aceitamos e passamos a fazer o que é preciso ser feito. E é sobre isso. Ninguém sai de uma síndrome sistêmica como a fibro sem passar por todas essas etapas. Então, se eu for fazer um chamado para ti agora, podes até não entender nesse momento que eu estou te dizendo, mas não deixe de buscar outras possibilidades de tratamento para ti. O próprio SUS já te oferece alternativas dentro das práticas integrativas e complementares em saúde. Ali, quando começares a viver isso de verdade, tu vais entender o que eu estou aqui te dizendo. Então, Chave Esmeralda, 365 percepções de uma curadora de si mesma. Link na minha bio e também nas principais livrarias aqui de Porto Alegre. Maravilhosa. Gente, é sobre isso. Sermos protagonistas da nossa vida. Sermos as donas das nossas decisões. E com isso, cuidarmos e curarmos a nós mesmos em cada dia que passa. Hoje é um dia, amanhã é outro e assim por diante. Mas jamais abandonem a vocês, tá bom? Com isso eu encerro esse episódio com muito carinho, muita gratidão. Mais um brinde, minha querida. Gratidão, minha querida. Gratidão. Por mais momentos como esse. Por mais momentos como esse. Lindona, obrigada. Um beijo, fiquem bem. E fiquem verdes, Esmeralda. É isso.